Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Irmãos, eu acho que eu estou entendendo o que Deus quer para o nosso coração nesta noite. Abra sua Bíblia, por favor, em Neemias, capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 1 ao 5. Na medida do possível, nós vamos ler alguns versos aqui do livro de Neemias. Talvez não todos por conta do tempo, mas o Senhor há de traduzir ao nosso coração o que Ele deseja. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante quanto tempo, irmãos? 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías conclamavam o povo, dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todos sempre. Bendito seja o nome glorioso do Senhor, a tua grandeza está acima de toda a expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Senhor nosso Deus, nós clamamos mais uma vez, fique conosco. Espírito Santo, traduza ao nosso coração a palavra do Pai. Nos mude, nos transforme, nos exorte, mas não nos deixe como estamos, Senhor. Como Tu tens falado, continua, Senhor. A Tua presença é verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Um povo consciente da presença de Deus. É a respeito disso que nós vamos meditar nesta noite. Com frequência, nos últimos dias, meus irmãos, durante os meus momentos de oração mesmo, de leitura da palavra, o Senhor tem inquietado o meu coração para refletir acerca da sua maravilhosa presença junto ao seu povo. Ou seja, a respeito da sublime convicção que o povo de Deus tem de que não anda sozinho nesta terra, mas de que a presença poderosa e real de Deus está ao seu lado. Essa convicção preciosa tem enchido o meu coração e me feito enxergar o quanto eu não valorizo como eu deveria a presença de Deus, o ser de Deus em minha vida cristã. De modo que uma das minhas orações tem sido uma pregação para a minha própria alma. Minha alma, você sabe realmente quem lhe resgatou das trevas e a quem você serve? Você compreende que o único e verdadeiro Deus, que o Criador dos céus, da terra, do mar, do universo, da sua própria vida, está com você em todo o tempo? A verdade, meus irmãos, é que o povo que não reconhece a presença de Deus consigo, não vive pela fé, mas vive pelo que vê. Não confia verdadeiramente nas promessas de Deus e que Ele vai cumpri-las. Não apresenta genuíno arrependimento pelos pecados, mas apenas um remorso vazio. Não testemunha para o mundo sobre Cristo Jesus como deveria. Vive uma vida cristã superficial, raquítica, mesquinha, sem profundidade em Deus, porque não crê de coração que a presença dele é real e que pode desfrutar dela ininterruptamente. A pergunta que eu faço nesta noite, para mim e para você é: você realmente considera a presença de Deus real? Se sim, como é que isso afeta a maneira como você vive?
povo de Israel estava saindo de um cativeiro e entrando em outro. Nós tivemos uma explicação muito especial da professora Rosa semana passada, aliás, no domingo. E a nação de Israel havia passado cerca de 70 anos no cativeiro babilônico, escravizada, oprimida. Jeremias já tinha profetizado sobre isso. E agora esse povo estava nas mãos de um outro império poderoso, o Império Persa, ou Medo-Persa. Vamos lembrar que Nabucodonosor, o tão conhecido imperador babilônico, ele invadiu Jerusalém, ele queimou os muros, ele destruiu completamente o templo, roubou os utensílios para usar para os deuses falsos dele e levou milhares de judeus como cativos. Mas Nabucodonosor morreu. E com a morte desse homem, o império começou a ruir, a se fragmentar. Porém, enquanto isso, a Pérsia, onde hoje é o Irã, crescia sob a liderança de Ciro II, chamado de o Grande. Ciro, junto com o seu exército, desenvolve uma estratégia ousada de invadir Babilônia, a cidade da Babilônia, utilizando o leito do rio Eufrates. E ele consegue chegar até aquela cidade de surpresa, quando o povo estava festejando, e ali mata aqueles guerreiros, mata o rei Belsazar, o mesmo de Daniel, e conquista a cidade da Babilônia, conquista o império da Babilônia, e iniciava-se assim o Império Persa, no qual o povo judeu seria mais uma vez submetido à escravidão. Mas o interessante, queridos, é que com a ascensão de Ciro ao poder, ele emite um decreto. E nesse decreto ele diz que o povo judeu que estava como escravo podia voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Aliás, o decreto diz expressamente que o povo tinha que voltar para quê? Para reconstruir o templo do Senhor. O Senhor Deus, ele diz assim, os termos dele: o Senhor, o Deus de Israel, o templo no qual o Senhor tem sua morada. Só Deus para fazer isso no coração de um rei. Só Deus. E Esdras nos fala, isso está registrado em Esdras capítulo 1, que foi Deus quem despertou, quem inclinou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação. E nessa proclamação todo o povo estava incluído, não apenas alguns líderes. O que Deus faz aqui é despertar um coração de um rei ímpio, conquistador, que não tinha nenhuma razão para ser simpatizante com o povo de Deus, para abençoar o povo de Deus. Porque Deus tinha um propósito de restaurar a nação de Israel, restaurar a vida social, mas principalmente a vida espiritual daquela nação que estava uma bagunça. Então, de Esdras a Neemias, a gente acompanha 3 caravanas de judeus que voltam da Babilônia até Jerusalém. A primeira é liderada por Zorobabel, a segunda é liderada por Esdras e a terceira é liderada pelo governador Neemias. E nós estamos nessa terceira caravana aqui. Mas o que eu quero destacar nesta noite para nós é que Neemias foi um homem com uma profunda consciência da presença de Deus, de que servia a um Deus vivo, poderoso e que guiava o seu povo mesmo em meio aos desafios mais difíceis. E juntamente com o escriba Esdras e outros homens de Deus, eles exortaram a nação de Israel, o povo judeu, a temer ao Senhor e a andar em seus caminhos. Diante disso, meus irmãos, o Senhor nos chama a entender algo nesta noite. Um povo consciente da presença de Deus vive uma vida transformada e possui marcas visíveis, distintivas. E com base nesse livro de Neemias, em alguns versos, eu gostaria de enfatizar 3 marcas de um povo que tem consciência do Deus a quem serve, do Deus que o chama. A primeira delas é que um povo consciente da presença de Deus busca a face de Deus. Buscar a face de Deus, meus irmãos, é uma expressão das Escrituras que nos chama a profunda intimidade com Deus, a uma entrega de toda a nossa vida ao
Senhor. Trata-se de derramar nossa alma diante do seu altar, desejando, como Moisés, ver a glória de Deus. É usar de todos os meios que o Senhor mesmo nos deu para gozar e desfrutar da sua presença. Dentre esses meios nós podemos citar o jejum, a oração, a leitura bíblica. Neemias foi um homem que entendeu isso. Ele era descendente de exilados da Babilônia, ocupava a função de copeiro na corte do rei. Isso está em Neemias capítulo 1, verso 1 e verso 11. E essa função era de muita importância, porque o copeiro provava a bebida do rei para ver se ela estava envenenada. Ele tinha estabilidade, ele tinha uma boa vida, ele tinha conforto, mas acima de tudo Neemias era um servo fiel do Deus de Israel. E ele vivia constantemente na sua presença, jejuando, orando, lendo a lei de Deus e exortando o povo a voltar às suas origens. Desde o início deste livro, nós vemos um líder que tinha uma profunda percepção espiritual do Deus a quem servia. Se observarmos o capítulo 1, nós vamos notar que Neemias estava tocando sua vida, servindo no palácio do rei, quando o seu irmão e outras pessoas chegam para ele e dizem: olha, o povo lá em Babilônia, lá em Jerusalém, os nossos irmãos estão sofrendo. E além disso, os muros, as muralhas de Jerusalém estão derrubadas. E naquele instante, o coração de Neemias foi quebrado. Ele foi tomado por um profundo abatimento e tristeza quando ouviu essas notícias. E ele sentiu no coração de falar com o rei sobre isso, compartilhar com o rei. Mas antes de Neemias falar com Artaxerxes ou Assuero sobre as suas preocupações, sobre o que Deus tinha colocado no seu coração, Neemias marcou uma audiência com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. E diz o capítulo 1, o verso 1 ao 4, o verso 11, que Neemias prostrou-se, chorou, jejuou e orou, clamando a Deus, pedindo perdão pelos pecados da nação. E Neemias disse: Senhor, perdoe-nos, perdoe esta nação, mas perdoe a mim, porque eu e o povo temos pecado. Queridos, a primeira coisa que devemos fazer quando nos deparamos com circunstâncias maiores do que nós mesmos, com circunstâncias difíceis, desafiadoras e que causam tristeza ao nosso coração, não é recorrer a poderosos, não é recorrer ao dinheiro, não é fazer inúmeros cursos, é se ajoelhar e se humilhar diante da presença de Deus, porque Ele é real e responde o clamor do seu povo. Mas chegou a hora de Neemias ir até o encontro do rei, e ele vai servir o vinho diante de Artaxerxes. Mas quando o rei olha para Neemias, ele percebe que algo não está certo na vida daquele homem. Ele está triste, ele está abatido e pergunta a Neemias: Neemias, por que você está assim? E Neemias explica a situação, e o rei faz uma pergunta extraordinária. Ele pergunta para Neemias: o que é que você quer que eu lhe conceda? Neemias tinha orado para cair na graça do rei. Deus ouviu. E o rei perguntou: o que é que você quer que eu lhe conceda? Sabe o que Neemias fez nessa hora, irmãos? Já ouviu falar em oração relâmpago? É aquela oração que não dá tempo nem de fechar os olhos, só dá tempo de pensar no coração, na mente. E a Bíblia diz que na hora que o rei pergunta o que foi que Neemias fez, orou. Neemias orou ao seu Deus. Queridos, o povo que sabe que Deus existe, que Deus está consigo, que Deus anda com ele, reconhece que os seus olhos estão abertos e os seus ouvidos estão atentos para ouvir o clamor do seu povo. Independentemente das circunstâncias, independentemente do contexto, você pode estar no Uber, na bicicleta, no ônibus, no avião, andando, parado, deitado, acordado. Deus ouve o seu povo porque Ele é real. Não importa onde estivermos, Deus ouve-nos. O povo de Deus está sempre fazendo
E inicia-se uma perseguição ferrenha contra Neemias, contra o povo judeu que estava lá em Jerusalém. O povo criticando, o povo perseguindo. Mas diz o capítulo 4, que enquanto haviam as afrontas, que enquanto haviam as perseguições, Neemias e o povo estavam orando, buscando, jejuando. Era a mão na enxada e a mente no céu. Era trabalhando, obedecendo a Deus e apresentando ao Senhor aquela causa. E eles não tinham medo do que ia acontecer, porque sabiam quem estava com eles. O texto nos fala no capítulo 4 que Neemias diz ao povo: não temam, porque o Senhor grande e temível está conosco. Não temam, porque quem vai batalhar por nós é o Senhor. Meu irmão, minha irmã, adversidades vêm sobre a nossa vida, perseguições, afrontas. Quando nós nos levantamos para obedecer ao Deus vivo, perseguição vem. Mas deixa eu lhe dizer, ore, descanse, confie no Senhor, porque como nuvem durante o dia e como coluna de fogo durante a noite, Ele está conosco. E quem peleja por nós é o Senhor. Apenas creia que Ele está contigo. Mesmo em meio a tanta perseguição, a tanta crise, a tanta afronta, o que acontece? Os muros são reconstruídos. Jerusalém é novamente cercada. Deus usa Neemias. A partir de uma reação de contrição do povo. Mais do que nunca aquela nação estava sendo desafiada por Deus a dobrar seus joelhos e se humilhar. E diz no capítulo 8 que o povo agora decidiu ler a palavra, foi ler a lei de Deus. Capítulo 8, do verso 1 ao 3, nós não vamos ler, mas o texto fala que o povo mandou: Esdras, abre aí o livro da lei para a gente, abre para nós ouvirmos. E o povo ficou 3 horas, cerca de 3 horas, mas o texto diz que foi do raiar da manhã até o meio-dia, ouvindo atentamente a lei sendo recitada. Atentamente, Deus falando através da sua lei. E a pergunta é: há quanto tempo você faz isso? Ou há quanto tempo você não faz isso? Qual foi a última vez que você parou para ler a Bíblia com tanta paixão, com tanta dedicação, com tanta paciência? Como nós vamos ter intimidade com Deus? Como nós vamos valorizar a presença de Deus se nós não ouvimos Deus na sua palavra? Aquela leitura da lei provocou um quebrantamento no coração do povo judeu. E um quebrantamento coletivo. Mas Esdras diz: vamos se alegrar porque Deus instituiu a festa dos tabernáculos. Capítulo 8, o Senhor fala isso para aquele povo e eles se alegram. Mas no capítulo 9, verso 1 que lemos, diz o texto que o povo se reuniu numa assembleia coletiva para fazer 3 coisas: jejuar, vestir pano de saco e colocar a terra sobre a cabeça. Depois de 3 horas lendo a lei de Deus, o povo reconheceu onde tinha errado, onde tinha falhado. O povo entendeu que Deus era santo, poderoso e real, mas que eles não valorizavam realmente a presença de Deus. E ali naquele ato, eles reconhecem a sua miséria. O texto no verso 3 diz que eles passaram mais 3 horas lendo a lei e mais 3 horas confessando pecados. Porque quando nós somos impactados pela presença do Senhor, seja pela oração, seja pelo jejum, seja pela leitura da palavra, nós não permanecemos da mesma forma. Meus irmãos, se nós conhecêssemos verdadeiramente o Deus a quem servimos, nós nunca desejaríamos fugir da sua presença, nem por nada nesta terra. Nós precisamos buscar a face de Deus. O chamado de Deus para nós é buscar a minha face. Quebrantamento, contrição, derramar de coração. É leitura da Bíblia sem pressa, é oração sem esperar que acabe, é comunhão com os irmãos, não por conveniência, mas por amor verdadeiro. É jejum, não greve de fome, mas jejum para conhecer a face de Deus.
é silenciar as distrações para ouvir o Deus dos deuses. Quando foi que nós nos tornamos tão insensíveis à presença de Deus, de tal modo que deixamos de buscar a sua face? Além disso, um povo consciente da presença de Deus, ele confessa seus pecados e ele volta para a vontade de Deus. Ele faz a vontade de Deus. No verso 2 ao 4, o texto diz que o povo dedicou mais 3 horas para a lei da lei, dedicou mais 3 horas, já mais 6 horas, confessando pecados. Meus irmãos, quando compreendemos que estamos diante de um Deus santo, puro, perfeito, luz em quem não habita trevas alguma, nós somos constrangidos quanto ao nosso modo de viver. Como é possível que aqueles que foram iluminados pelo conhecimento da presença de Deus não reajam mais ao pecado? Não fiquem mais constrangidos diante do que fazem de errado? O povo foi pedir perdão ao Senhor. Eles já tinham feito isso no capítulo 5, porque estavam vendendo seus irmãos para nações estrangeiras, e agora eles se arrependem de novo, porque estavam se casando com mulheres de outras nações. E diz o texto que quando eles se reúnem, eles já tinham se separado desse povo. Porque Deus, meus irmãos, Ele tem um padrão de vida para as nossas vidas. Deus tem um padrão de vida para os seus irmãos. E não é o povo quem dita os termos da aliança, é Deus quem diz. Não somos nós que decidimos a maneira como vamos viver, com base em sentimentos, em emoções, em achismos. O povo de Deus é guiado pela vontade de Deus. E a vontade de Deus é revelada porque Deus é real. Meus irmãos, alguns, por causa da sua insensibilidade em relação à presença de Deus, nem se importam mais com o pecado em suas vidas. Flertam com o pecado. Sorriem para a aparência do mal ao invés de fugirem dela. Alegando que não tem problema, que isso é besteira. É só uma brincadeira, dizem. É só uma festa. É só uma música do mundo. É só uma amizade. É só um grupo do WhatsApp. É só uma roupa. E vão dando legalidades e abertura para o pecado. Gente de dentro da igreja, com os corações cauterizados, que nem mesmo reagem aos confrontos que Deus faz. Aqui mesmo. Porque você pode não ler a Bíblia na sua casa, você pode orar na sua casa, mas Deus fala aqui. Amém. Porque essas pessoas se esqueceram que o Deus santo, justo, puro, é real e abomina o pecado. Amém. Misericórdia, Senhor. Meus irmãos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que lamentam, os que clamam, os que gritam dizendo: Senhor, perdão, porque eu pequei contra ti, e contra ti, só contra ti pequei, como fala na Bíblia. O chamado do Senhor para nós é semelhante ao chamado de Deus. A nação de Israel dos tempos de Neemias é um chamado para o jejum, para os panos de saco e para o pó e cinza. Porque nós temos pecado. Porque nós temos falhado. E Deus não tem agido. Porque Ele quer que nós nos consertemos. A presença de Deus é real, irmãos. Por fim, o povo consciente da presença de Deus reconhece quem o Senhor é
e os seus feitos. No final do capítulo 9, a segunda parte, aliás, traz um clamor dos levitas e do povo todos juntos. E por diversas vezes, algumas expressões se destacam aqui. Bendito seja teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão do louvor. Só tu és o Senhor. Cumpriste a tua promessa, diz o texto, porque tu és justo. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso, misericordioso, muito paciente e cheio de amor, por isso não nos abandonaste. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste nem os abandonaste, porque és Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança, misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós. Agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis. Meus irmãos, quem experimenta da presença de Deus, recebe do Espírito Santo de Deus, todos os dias, revelação de quem o Senhor é. Em outras palavras, os servos de Deus conhecem bem o seu Senhor e conhecem as suas obras. Quando nós mergulhamos na presença de Deus, o próprio Eu Sou revela o seu ser para nós. E mesmo que de forma limitada, imperfeita, incompleta, nós conseguimos vislumbrar a glória do Eterno. A pergunta é: você sabe quem é o Senhor a quem serve? Você pode dizer do Senhor, como este clamor aqui. Eu não estou falando de palavras ao vento, eu não estou falando de murmúrios, eu não estou falando de palavras para impressionar, eu estou falando de um coração derramado diante da presença do Senhor, que reconhece quem Ele é. Esses versos vão mostrar Deus como Criador, como Redentor, como disciplinador, porque Ele nos corrige, como Salvador, como juiz, como Emanuel, Deus conosco. Você poderia ler esses versos, do 5 até o final do capítulo 9, e ver como o povo neste momento está dizendo: Deus, nós falhamos com o Senhor. Nós falhamos, nós pecamos, nós erramos. Quando o Senhor nos deu maná, água da rocha, a gente murmurou. Quando o Senhor nos colocou, nos deu a lei, a gente fez um ídolo. Mas Deus, por tua grande misericórdia, porque o Senhor é misericordioso e bondoso, nos perdoa. Queridos, a consciência da presença de Deus nos faz conhecer quem Deus é. Mas como nós vamos conhecer alguém com quem não temos intimidade? Como vamos conhecer alguém de quem não ouvimos, de quem não falamos, de quem não sentimos o cheiro, de quem não sabemos o que o agrada ou o que o desagrada? Mas quando a nossa vida é marcada por uma busca da face de Deus, por meio do jejum, da oração, da leitura bíblica, da comunhão, quando nós reconhecemos os nossos pecados e arrependidos, voltamos ao centro da vontade de Deus, aí, queridos, nós mergulhamos nas profundezas do ser de Deus, que não bate só na canela, só no joelho, só na cintura, mas que nos cobre. Porque eu vou lhe dizer, meu irmão, Deus não está escondido, Deus está revelado e Deus quer que a gente o conheça. Amém. Meus irmãos,
Como eu gostaria de amar a presença de Deus como ela merece. Na beleza da sua santidade, majestade, honra, glória, poder e força. Em um reconhecimento sincero do inconfundível fluir da sua presença, que estremece o meu ser, que alegra a minha alma. Sabe por quê? Porque é verdadeira. Sabe por quê? Porque é real, porque é poderosa, porque é milagrosa, porque é palpável, porque pode ser sentida. Amém. Quando foi que nós deixamos de crer que a presença de Deus pode ser sentida? Quando foi, meus irmãos, que nós nos entregamos às máscaras da religiosidade, de vir à igreja só para cumprir uma tabela e não sentir Deus? Quando foi que deixamos de chorar na presença do Senhor, de se quebrantar na presença do Senhor, de manifestar os dons do Espírito, de se quebrantar, de passar 3 horas lendo a lei de Deus, de jejuar, de orar, de ir para Jerusalém para reconstruir os muros, apesar de perseguição, de oposição? Queridos, um povo que reconhece a presença de Deus junto de si, vive uma vida transformada. E digo mais, transforma. Amém. Porque onde passa a presença de Deus transforma. Amém. Irradia. Ele caminha de glória em glória, mesmo em meio aos mais intensos vendavais. Um povo que reconhece a presença de Deus é um povo diferente, irmãos. Amém. Não por ser melhor, mas porque encontrou o melhor dessa vida. Amém. Encontrou o Senhor. E possui marcas distintivas esse povo. Se possui. Esse povo é um povo que busca a face de Deus. Esse povo é um povo que reconhece os seus pecados e faz a vontade de Deus. Esse povo é um povo que sabe quem Deus é e reconhece o que Ele fez e faz. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu quero, como Moisés, ser chamado amigo de Deus. Por ser tão íntimo do Todo-Poderoso. Ele está aqui. Ele está ali. Ele está acolá. Ele está onde o seu povo está. E a sua presença, meus irmãos, ela é singular. Quem bebeu da fonte do ser de Deus, quem conheceu verdadeiramente a presença de Deus, como esse povo aqui experimentou, como Neemias experimentou. Queridos, Ele quer desfrutar dessa presença todos os dias, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu não quero ficar na mesquinhez, eu não quero ficar no raso, eu não quero ficar no pequeno, eu quero conhecer quem Deus é. Esse Deus todo-poderoso, que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus está aqui para fazer milagres, irmãos. Amém. Para responder orações, para curar enfermos, para lhe dar dons. Amém. Para manifestar o seu poder. Amém. Para derramar o seu óleo, o seu fogo, para a gente ser crente do manto. Deus quer restaurar a vida do seu povo com Ele mesmo. Feche seus olhos. Senhor Deus eterno e poderoso, nós estamos aqui como o povo de Israel, sem mais delongas. Nós reconhecemos que temos pecado. Eu e o meu povo pecamos contra Ti, Senhor. Temos falhado, temos sido desobedientes, temos sido, Senhor, negligentes, temos, Senhor, enchido nosso coração com as coisas desse mundo e não com as coisas do céu. Temos vivido mais como cidadãos da terra e não como cidadãos da glória. Senhor, temos nos preocupado mais com o nosso dinheiro, com nossas finanças, com nossa família, com nossos estudos, com cumprir uma religiosidade, do que em conhecer verdadeiramente ao Senhor. Mas Deus, como fizeste naquele dia com o povo de Israel,
Israel, tem misericórdia de nós. Misericórdia de nós, Senhor, nos perdoe. Não lance em rosto nossas ofensas. Não nos trate como merecemos. Mas nos perdoe, nos purifique, nos lave, nos restaure e nos levante como igreja viva, que conhece o Deus a quem serve, que conhece a presença de Deus. Quando foi que nós nos esquecemos, Senhor? Nos lembra, Espírito de Deus, e nos faz voltar. Ainda que nos custe perder, sofrer, abandonar, viajar de Babilônia até Jerusalém, mas na Tua presença nós queremos estar. Em nome de Jesus nós te entregamos essa oração, nossas vidas, este culto que é para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, me perdoem porque eu choro muito.